Tudo bem com vocês? Estamos bem? Estamos bem. Que bom que nós estamos bem. É necessário que a gente esteja. Sabe por quê? Porque nós temos uma vida que ela é baseada na cruz. E assim precisa ser. A minha vida e a sua vida, ela precisa ser pautada na cruz. Ela precisa ser pautada naquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Só que em muitos momentos das nossas vidas, quando nós olhamos para nós mesmos, e isso pode parecer até um pouco clichê, mas quando nós olhamos para nós e a gente tem muita facilidade de enxergar a nossa humanidade e de se prender na nossa humanidade, a gente tem dificuldade de enxergar o poder de Deus em nós, o poder de Jesus em nós. A gente tem dificuldade de entender como é que pode esse Deus de alguma maneira viver em mim. É estranho, não é? Se nós olharmos com os nossos olhos apenas humanos, com a ciência apenas humana, vai ser difícil para nós entender, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, é um poder que nós não conseguimos medir. E aí é quando nós olhamos e nós enxergamos apenas nós, e aí a gente olha também para os nossos problemas, para as grandes dificuldades que a vida coloca, que o mundo coloca diante de nós, e aí a gente se sente incapaz. Agora, quando nós olhamos para nós, quando a gente olha no olho, no espelho, e entende que o texto disse que um dia me foi dito que a partir do momento que eu conheço Cristo, que eu me entrego para Ele, Ele passa a viver em mim e não mais eu. Agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí as coisas começam a fazer sentido. Aí eu já começo a pelo menos tentar entender que apesar de toda a minha fraqueza, que apesar de toda a fragilidade humana, que apesar de toda a angústia que às vezes o meu coração se encontra, que apesar de olhar para mim e me sentir incapaz diante dos problemas, que apesar de ver aquelas pessoas que estão em minha volta precisando, necessitando de coisas e às vezes esperando erroneamente em mim, porque vai demorar um pouco para todos aqueles que estão em nossa volta perceberem, entenderem que não é em mim, não é em você que vai confiar, mas é em Jesus. E aí quando nós olhamos para cada uma dessas pessoas, entendendo isso, e nós temos entendimento a respeito do que o Espírito Santo nos trouxe, e nós podemos compartilhar essa palavra, nós passamos a compartilhar algo muito simples, e ao mesmo tempo que é muito simples, é muito poderoso. Muito poderoso, muito poderoso. A palavra de Deus, ela é poderosíssima quando ela alcança o seu coração. Ela é poderosíssima quando ela alcança o seu entendimento e você entende que é necessário, que você pode compartilhar. Quando nós entendemos que nós precisamos dar aquilo que nós temos. Essa é um dos grandes motivos de oração desse ministério, que tem sido pregado. Que nós precisamos pregar aquilo que primeiro Deus tem feito em nós. E aí quando nós permitimos que isso aconteça, Deus faz a obra dele em nós. E aí nós vamos continuando permitindo, e Ele começa a fazer a obra dele através de nós. Através de nós. Amém? Nós vamos ler um texto. Está escrito lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. Lá no versículo 45, se você puder abrir a sua Bíblia, fica à vontade. Se você não tem Bíblia, não se preocupe, ouça, porque é a mesma palavra. Amém? Diz o seguinte, Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José.
Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Até aqui. Amém? Nós já oramos, nós já entregamos as nossas vidas, e daqui a pouco a gente vai orar de novo. Esse texto, ele me chamou a atenção por algumas razões. A primeira delas foi uma pergunta que Jesus fez para Natanael. Natanael se aproxima de Jesus. Natanael se aproxima de Jesus e pergunta. Aliás, quando Natanael se aproxima de Jesus, Natanael não pergunta, Jesus faz uma observação, ele faz um comentário, que gera depois uma pergunta. E quando Natanael chega, Jesus fala assim: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Em quem não há dolo. Essa observação que Jesus fez a Natanael, sobre Natanael, se fosse a respeito de mim e de você, qual seria a observação de Jesus? Se ele estivesse aqui agora, nesse lugar, ministrando, ele não estaria usando o microfone, né? Porque se ele entrou no barco e pregou para uma multidão a partir do barco, certamente ele não precisaria de microfone agora, ia estar estrondando tudo aqui. Mas se ele estivesse aqui ministrando para nós, e cada um de nós viesse numa fila, se aproximasse de Jesus, o que será que ele ia falar? Falso está chegando. Aí está. O quê? O que ele ia falar de mim? Será que ele ia olhar para mim e falar: aí está um verdadeiro adorador? Será que ele ia dizer: aí está um verdadeiro servo? Aí está alguém que, apesar de ser apenas humano, faz com que saia da minha boca, da boca do próprio Deus, algo bom sobre ele? O que ele diria de você? O que ele diria de cada um de nós? Essa pergunta, ela é intrigante, mas ela não é condenatória, entenda, não é esse o propósito. Depois a Noemi vai ver, não sei se existe condenatório não, Noemi, olha no dicionário aí. Mas eu não sei o que ele diria de mim, mas eu sei que o objetivo dele não seria me condenar. Eu sei que quando ele olhar para mim, se ele olhar para mim, ele olha, ele nos vê, e é a respeito disso que essa ministração vai falar. Que apesar de, talvez, pela nossa humanidade, ele não ter muitas coisas absolutamente boas para falar a nosso respeito, nós sabemos que o que nos mantém aqui, o que nos permite estar aqui, não é o que nós fazemos de bom, mas é a bondade dele, que apesar do que nós somos e apesar de qualquer coisa que nós façamos, a bondade dele nos permite estar na presença dele. Essa é a questão. Essa é a questão. E quando nós olhamos para nós podemos cometer dois erros muito graves, que são consequência de uma mesma coisa: julgamento. Eu posso olhar para mim e eu posso me julgar pequeno demais. E esse julgamento, quando eu olho para mim e eu me acho pequeno demais, muito provavelmente eu não vou conseguir enxergar Deus em mim. E aí, quando eu não enxergo Deus em mim, eu não consigo entender o que eu posso ser nele. E eu vou enxergar apenas a pequenez da existência humana do Fausto. O segundo erro que eu posso cometer, que também é julgamento, é achar que eu sou autossuficiente. E aí também eu não consigo enxergar Deus em mim. Porque quando eu penso que eu posso todas as coisas em mim, eu me esqueço de que eu preciso ter Cristo em mim para que eu possa todas as coisas. Porque o que a palavra diz é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um salmo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
E aí eu preciso buscar algo que é necessário em todo o tempo da minha vida, da sua vida, seja no meio da sua família, do trabalho, na criação dos seus filhos, na igreja, em qualquer lugar que você esteja. Equilíbrio. É necessário ter equilíbrio. Eu sempre me lembro, cada vez que eu estou refletindo, eu me lembro de uma característica do fruto do Espírito, das características do fruto do Espírito. Fala de temperança, né? Fala de domínio próprio. E é necessário que nós tenhamos temperança, que nós tenhamos domínio próprio, para que nós não sejamos pequenos demais e nem grandes demais, para que nós consigamos enxergar em nós o Cristo que vive em nós. Eu preciso buscar isso. E aí, se eu não estiver conseguindo enxergar, e eu digo para você com toda certeza, aí eu boto a mão no fogo. Eu garanto para você que se você observar, se você procurar, cada um que está em casa, cada um de nós, independente das circunstâncias que nós vivemos, independente de estarmos viciados, independente de estarmos vivendo adultério, independente de qualquer situação, se eu procurar Cristo em mim, eu vou achar. Nenhum de nós vive numa escuridão plena. E a escuridão, ela não resiste à luz. Não resiste à luz. Um pouquinho de Cristo que existe em você é suficiente para diminuir a escuridão. E aí, quanto mais você procurar, à medida que você for encontrando Cristo em você, mais perto você vai chegar. E quanto mais perto você chega da luz, mais a escuridão se elimina. E aí, quando você de fato encontra, aí quando você olha para si, você já não consegue mais ver outra coisa que não seja a luz. Quando você anda no meio das pessoas, as pessoas já não conseguem mais ver escuridão em você, porque onde existe luz não existe treva. E aí quando você passa estando cheio de Jesus, já não tem mais como você refletir outra coisa que não seja a imagem de Cristo. Não tem mais. Quando Jesus olhar para você, eu tenho plena convicção de que Ele será, eu não diria incapaz, porque Jesus não é incapaz de nada, mas eu diria que Ele não vai ter um mínimo de intenção de olhar para aquilo que te condena. Sem dúvida nenhuma, Ele vai olhar para você e Ele vai procurar em você aquilo que pode fazer com que você venha para perto dEle, porque esse é o propósito. A cruz, ela tem um propósito, é fazer com que nós estejamos perto dEle. O propósito da cruz, cara, é simples demais, gente. É por isso que eu não me canso. Toda vez que eu falo de Jesus, eu tenho que falar de cruz. Toda vez que eu estou diante de alguém que necessita receber o amor, eu preciso falar de cruz. Toda vez que eu quero falar de reino, eu preciso falar de cruz. É necessário, porque a cruz, ela nos conecta com a eternidade. É simples assim. A humanidade foi criada para adorar a Deus. A humanidade foi criada, eu e você fomos feitos para adorar a Ele. Nós fomos feitos para estar com Ele na eternidade. É simples. E a cruz é o meio pelo qual nós ganhamos o ingresso. É o ingresso. Sabe aquele lugar que o ingresso é caríssimo, que somente os ricos podem ir? É semelhante, só que é totalmente diferente. Porque aí já não é as obras boas que eu faço, nem as más, que me dá direito a entrar nesse lugar, que me dá direito a ter o ingresso. O que me dá direito a ter o ingresso é o curvar da minha cabeça. Porque ele é caro, ele foi caro, mas ele já foi pago, e ele já foi entregue. E ele está aqui, ó, pairando sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. O que nós precisamos fazer?
pegar, tomar posse e dizer: é meu, eu quero entrar, eu quero entrar. Amém? Então o que Jesus vai falar de você? Faz um autoexame, mas faz um autoexame sabendo de uma coisa: não é para condenação, é para arrependimento. Faz um autoexame sabendo que não é para que eu saia daqui triste, agora pensando que eu não sou nada, que eu não sou ninguém e que a minha vida vai direto para o inferno, e que em vez de vida eterna, o meu pagamento é morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Não se engane, não se engane. Mas quando nós pregamos que o salário do pecado é a morte, e nós nos fixamos nisso, acaba que a gente se esquece da cruz. Nós se esquecemos, nós nos esquecemos, e a cruz muda toda a história. Nós somos, o mundo jaz no maligno, a palavra também diz isso. Mas existe um sangue derramado, que já foi entregue para mim e para você. Existe essa mudança, essa virada de chave, que muitas vezes nós pregamos: uma chave vai virar em você. A chave que vira em mim, vira em você, é o curvar na presença de Jesus. A chave que gira em mim e em você é o arrependimento. A chave que gira em mim e você é nós nos entregarmos, nos apresentarmos e dizer que nós estamos disponíveis. Precisamos estar disponíveis. Amém? E aí tem uma outra coisa. Eu falei que a primeira coisa que me chamava a atenção era aquele testemunho do próprio Jesus com Natanael. A segunda coisa que me chama a atenção é que quando Jesus fala de Natanael, que Natanael fala assim: opa, peraí, ele já me conhece. Como assim? Esse é um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há culpa. Ele olhou para Natanael e disse, Natanael se assustou, ele falou: uai, como assim? Tem uma multidão, tem uma galera, está todo mundo rodeando esse homem, está todo mundo querendo estar perto dele. Aí eu me aproximo dele e ele fala coisas a meu respeito, sendo que nós nunca nos falamos. Isso me chamou a atenção, porque eu me lembrei mais uma vez das nossas fraquezas. Certamente Natanael se aproximou ali e ele se sentia insignificante. Ele sabia da condição humana dele, ele sabia das fragilidades humanas dele. Ele sabia que pelas próprias forças, pela força das pernas e dos braços, era incapaz de alcançar qualquer coisa. E aí quando Jesus olha para ele e fala assim: eu te vi embaixo da figueira. Jesus viu quando ele estava num lugar que era difícil de ser visto. O que eu quero dizer para você? Que ele me vê e ele vê você. E aí sabe o que a gente faz? Às vezes nós somos apresentados a Cristo e naquele primeiro momento a gente meio que se desprende daquela casca, como se fosse um pintinho saindo de dentro do ovo, e a gente começa a enxergar um monte de coisa em nossa volta. Só que ao mesmo tempo que a gente vê que existe um mundo inteiro a ser explorado, a gente percebe também que nós somos pequenos e frágeis demais. Pequenos e frágeis demais. Mas quando nós entendemos que independente dessa circunstância a qual nós nos encontramos, Jesus nos vê. Gente, esse eu te vi, ele é revelador. Quando a palavra fala assim, ó, e conhecereis a verdade vos libertará. Abre um parêntese aqui. Deixa eu Natanael aqui um pouquinho. E conhecereis a verdade vos libertará. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O diabo conhece a palavra? Tem outro texto que fala assim: santificai-vos, pois na verdade. Aí fala assim: a minha palavra é a verdade. São sinônimos. Palavra, verdade, sinônimos. E se eu digo, e conhecereis a verdade vos libertará, e digo que a palavra é a verdade, e digo que o próprio inimigo conhece a verdade, fica meio confusa a história, não fica?
Só que aí, essa verdade que a verdade revela, envolve o Espírito Santo de Deus. Essa é a minha diferença e a sua diferença para ele, para o capiroto. Sabe por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo. E aí ele conhece as Escrituras, mas ele não tem a revelação do Espírito Santo. Ele conhece a verdade palavra, mas ele não conhece a verdade que liberta. É isso que a cruz nos traz. A libertação através do conhecimento da verdade. Isso faz toda a diferença na minha vida e na sua vida, meu irmão. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Recebe em você o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo fazer a diferença na sua vida. Deixa. Abre seu coração de uma maneira que você permita que ele faça a diferença na sua vida. Isso muda você. Isso vai mudar você. Isso vai me mudar. Vai me mudar. Eu não posso pensar que o profundo conhecimento da palavra é suficiente para me aproximar de Jesus. Não posso. Preciso conhecer, preciso. É necessário conhecer a palavra. Mas se eu achar que a ciência humana a respeito da palavra é suficiente para me levar para perto dele, eu estou abrindo mão da revelação. Eu preciso me lembrar que até o diabo conhece. E eu preciso saber qual é a minha diferença, o que me faz diferente. O que me permite, apesar de ser mau, nós somos maus, não se iludam, não se iludam. A própria palavra fala que nós somos maus, mas a mesma palavra fala que nos foi dado o Espírito Santo. A mesma palavra fala: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, apesar da maldade da minha carne, da natureza humana, existe um Cristo que vive em mim. Apesar da natureza humana, existe um Espírito Santo que nos traz discernimento, que nos traz entendimento, que nos dá força para lutar contra o pecado. Apesar de o vício tentar me puxar para um lado, dizendo para mim que eu preciso usar mais uma vez. Apesar do adultério me puxar para um lado, dizendo que é necessário trair mais uma vez. Apesar de qualquer coisa que o mundo nos traga para tentar seduzir a nossa carne e fazer gerar em nós o pecado e fazer com que esse pecado gere em nós morte, existe um Espírito Santo. Existe um Espírito Santo que habita em mim e habita em você, e esse faz a diferença. Esse faz a diferença. Então não nos iludamos. Nós precisamos ser pequenos ao ponto de saber que por mais que exista intelecto em nós, que por mais que exista conhecimento em nós, nós somos nada se nós não estivermos na presença. Nós somos nada se nós não permitirmos que o Espírito Santo haja em nós e faça a diferença em nós. E aí nós somos simplesmente invencíveis, imbatíveis, se nós permitirmos que Ele, o Espírito Santo, fale através de nós. Aí não vai ter pecado, aí não vai ter levante, não vai ter armadilha do inimigo, não vai ter nada capaz de se colocar entre você e o nosso Deus. Não vai ter nada capaz de se colocar e impedir que haja relacionamento entre nós e o nosso Deus. Não vai. Amém? Glória a Deus. Então volta lá para o Natanael. O que estava rolando lá mesmo? Deixa eu voltar aqui. Jesus disse que viu Natanael. Jesus viu você. Ele viu você. Só que a gente tem o péssimo hábito
de achar que Jesus ele vai esperar com que a gente se prepare para apresentar de uma outra forma, diferente da que ele já nos viu. A gente pensa que o local onde a gente está, que o lugar onde a gente está, impede que ele nos veja, porque às vezes a gente está numa situação suja, a gente está numa situação difícil, e aí a gente pensa que somente aquelas pessoas que estão conosco no mesmo círculo ali de amizade, têm poder, têm capacidade para nos ver. A palavra fala uma coisa muito clara, ela fala que o pecado cria um abismo intransponível entre nós e Deus. Ela não fala que Deus não nos vê mais, ela fala que existe um abismo. Deixa eu perguntar para você, se criar um buraco enorme aqui, ó, de um lado para o outro da JK, quem de nós consegue pular, correr lá atrás, sair correndo, chegar na beira do abismo, pular e cair lá do outro lado? Consegue? Não consegue. Mas se nós olharmos para lá, a gente consegue enxergar o outro lado? Consegue. Essa é a ilustração. Esse buraco seria o pecado. Esse abismo seria entre nós e Deus. Nós enxergamos Ele, Ele enxerga nós, mas nós não o alcançamos. Nós não o alcançamos. Aí a gente pensa, quando a gente está aqui, que somente aquelas pessoinhas que estão em nossa volta conseguem nos ver. Mas Deus, Ele te vê o tempo inteiro. Ele me vê o tempo inteiro. Ele me observa o tempo inteiro. Ele me ama o tempo inteiro. Não existe um segundo sequer, irmãos, que Deus não nos ame. Nem um segundo. Você acha que o filho pródigo, quando ele esteve desgarrado, quando ele esteve fora da casa do pai, o pai dele deixou de amar ele pelo menos por um instante sequer? Não deixou. Não deixou. As pessoas poderiam até julgar. Aqueles que estavam em volta provavelmente faziam comentários atrás nos bastidores, mas no coração dele a esperança era de que o filho voltaria. Ele deu oportunidade, ele permitiu que aquele filho saísse. Ele nos dá a oportunidade. Ele nos dá a oportunidade porque Ele espera que eu e você o adoremos em espírito e em verdade. E esse adorar em espírito e em verdade, ele precisa ser espontâneo. Espontâneo. Ele não vai dizer assim: olha meu filho, vem aqui, se prostre diante de mim e me adore agora. Vai. Você imagina Jesus fazendo isso? Você imagina Deus fazendo isso? Jeová? Não. Ele espera que nós o adoremos em espírito e em verdade, mas Ele espera que a gente se achegue a Ele de bom grado. Ele espera que isso seja com o nosso coração aberto, com o nosso coração quebrantado, que seja por uma decisão minha e sua. Esse é o desejo do coração de Deus. Essa é a vontade dEle. E aí quando Ele fala assim: Natanael, eu te vi, Ele está dizendo para você: eu te vi. Ele está dizendo: olha, independente da circunstância que você está vivendo, existe algo entre eu e você. Eu vi você. Independente de qual seja a circunstância que você está vivendo, ele disse, talvez ele tenha pensado em dizer isso para Paulo, porque Paulo perseguia a igreja. Paulo tinha um propósito no coração dele que era totalmente diferente do propósito de Deus para ele. Eu imagino que essas palavras caberiam para Paulo. Paulo, eu te vi. Senhor, Gesley, eu tenho um negócio para você. É uma parada minha, mas quem vai fazer é você, Zé Carlos. Cada um de nós. Deus tem uma parada para fazer através da minha vida, através da sua vida. E aí não adianta a gente tentar se esconder embaixo da figueira. Não adianta a gente tentar se esconder atrás do pecado. Não adianta a gente tentar se esconder atrás da nossa humanidade. Existe em nós um pouquinho de luz, por menor que seja. E um dia, essa luz, ela vai se mostrar. E a escuridão, ela vai se dissipar.
Irmão, a palavra fala que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. É todo. Você vai fugir. Nós vamos fugir, sabendo que está escrito, que está dito, que todo joelho vai se dobrar e que toda língua vai confessar. Sabendo que existe um dia que vai chegar e que isso vai acontecer. E aí, eu vou correr o risco de não dobrar hoje os meus joelhos, de não confessar hoje, correndo o risco de chegar naquele dia em que todo o joelho vai se dobrar, e aí eu falar assim: Jesus, Tu és Deus. Talvez Ele vai olhar para mim e vai dizer assim: ué, já era para ter falado isso aí, ó. Agora não rola mais não. Entendeu o lance? Não tem aquela paradinha que os trabalhadores estavam esperando lá, e um estava de manhã, o Senhor passou e levou para trabalhar, o outro meio-dia levou para trabalhar, o outro 5 horas da tarde levou para trabalhar. Você já pensou se o das 5 da tarde tivesse desistido? Tinha perdido. Por quê? Por falta de perseverança. Não pode desistir. Agora, também não dá para abusar. Se o tempo que nós temos é hoje, o tempo que eu preciso me apresentar é hoje. Ah, irmão, mas eu já sou crente. Ah, irmão, mas eu já sirvo a Deus. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Jesus já fez na sua vida. O que Ele está fazendo através da sua vida? Como é que está esse lance? Quantas vidas têm sido alcançadas pela minha vida, Fausto Mendes? Quantas vidas têm sido alcançadas através da minha vida? Quantas vidas o Espírito Santo de Deus está podendo alcançar através das minhas ações? Entendeu? Se o tempo que nós temos é hoje, ele é o mesmo tempo, é o mesmo hoje, para nós nos prostrarmos, é o mesmo hoje, para nós reconhecermos que Cristo é Cristo sobre nós, é o mesmo hoje, para nós nos apresentarmos para trabalhar na colheita, é o mesmo hoje. Porque se nós não nos apresentarmos, se não houver disponibilidade, também não vai haver obra na minha vida e nem através dela. Só que independente, Jesus me vê. Independente, Jesus te vê. O pecado separa, mas Ele olha para você, Ele sabe onde você está. Ele olha para você, Ele sabe o que Ele espera de você. Aí agora eu digo uma coisa para você. Você já ouviu, nós já ouvimos a palavra. Antes nós éramos errantes e que nós ainda não tínhamos conhecimento dessa palavra, talvez nós pudéssemos alegar ignorância, talvez nós pudéssemos alegar falta de conhecimento e que essa palavra não tem efeito sobre a minha vida, porque eu ainda não sabia dela, mas agora nós já sabemos. Então o tempo de nos apresentarmos é hoje. Amém? Aleluia. Você crê nisso? Tem efeito sobre a sua vida isso? Será que aquelas pessoas que estão em sua volta, as pessoas que o Espírito Santo tem apresentado a você, tem colocado diante de você, aquelas pessoas que você nem entende por que chegaram, mas que se aproximaram de você, e que você olha e fala assim: caramba, essa pessoa precisa ouvir um pouco de Deus, mas por que está se aproximando de mim? Meus filhos têm um pouco de medo, e às vezes eu olho para eles e eu falo assim, ó, tipo, sobe nessa cadeira e pula em cima aqui. Aí eles olham e falam assim: papai, eu não vou não dou conta não. Aí eu olho para eles e falo assim: eu estou falando para pular, é porque eu sou pai e eu conheço os seus limites. Se eu estou falando para você pular, é porque eu sei que você consegue. Então, prepara,
faz o que eu estou te ensinando, pega o impulso que você precisa e vai, porque eu sei da sua capacidade. Deus é assim conosco. Ele vai nos apresentar vidas, Ele vai nos apresentar circunstâncias, e se nós olharmos para nós, a gente vai falar assim: ferrou, Deus deve ter se enganado, Ele mandou você bater na porta errada. Só que aí Deus vai certamente olhar para você e falar assim: meu filho, ó, eu estou falando para você ir, eu estou falando para você que a missão está sendo dada para você, eu estou falando para você que é para você dobrar o joelho e arrepender, porque você pode. Eu estou falando para você colocar a sua vida à disposição do meu reino, é porque você pode. Eu não estou dizendo que se você plantar você vai colher, mas eu estou dizendo que é para você plantar. Talvez você vai colher frutos de uma lavoura que outro plantou, e talvez você não vai colher os frutos da lavoura que você plantou. Talvez você vai ver pessoas florescendo diante de você, que os joelhos dobrados e as lágrimas derramadas por intercessão para a vida dela foram de outras pessoas. E talvez você vai chorar por pessoas, e se você olhar para você mesmo e você olhar apenas para a sua humanidade, você vai se sentir não agradecido, injustiçado, essa é a palavra. Só que aí eu digo para você o seguinte: a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é dele, a obra é de Jesus, e é só dele. Nós somos trabalhadores ao mesmo tempo que nós somos peças a serem modificadas, a serem restauradas, a serem reconstruídas. Mas a obra é dele, e ela vai acontecer, e a gente precisa permitir que ela aconteça. Então, quando eu digo para você que Jesus te viu, eu estou dizendo para você que Ele não olhou para as suas circunstâncias. Eu estou dizendo que você foi chamado, e que seja qual for a dificuldade, vai haver transformação, e seja qual for a luta, Ele vai colocar você no lugar certo para você lutar, e que vidas serão salvas através da minha vida e da sua vida. Vidas serão salvas sim através desse ministério, vidas serão salvas através da vida do pastor Marcos. Que cada um de nós, lembra do curados para curar? Pregamos isso. Sabemos que nós somos tratados, que as nossas feridas elas são fechadas, mas elas não somem. Existem cicatrizes. As cicatrizes são para que eu e você nos lembremos onde nós nos machucamos. Você pode ter certeza que quando alguém se aproximar com você com uma ferida aberta, quando você ouvir a história daquela pessoa, a sua memória, o seu coração vai direitinho, exatamente no momento da sua vida que você viveu as mesmas dores, e o Espírito Santo te curou. E ali Ele não vai estar fazendo você lembrar para que você se machuque, Ele vai estar fazendo você se lembrar para que a sua lembrança, para que a sua cura seja usada para curar outras pessoas. Ele faz isso com a gente. É estranho, às vezes é doloroso, mas Ele faz isso com a gente. Amém? Vamos orar? Se coloca de pé em nome de Jesus. O Espírito Santo vai restaurar e Ele vai entregar ministérios nessa noite, em nome de Jesus. Ele vai restaurar e Ele vai entregar. Tem gente que não sabia qual era o seu propósito em Cristo, vai receber do Espírito Santo nessa noite. Tem gente que sabia, mas permitiu que houvesse separação,
vai ter o ministério restaurado nessa noite. Nós vamos orar. Nós vamos orar. O Espírito Santo vai colocar no seu coração. E Ele vai fazer com que você tenha plena convicção, plena certeza em você, dentro de você, na presença de Jesus, na presença dEle. Amém? Você vai tomar posse. Lembra do ingresso? Ele está diante de você. Ele já foi entregue, o preço já foi pago. Você só precisa tomar posse. Espírito Santo de Deus, as nossas vidas estão diante de você. Nós sabemos que existe um tempo e esse tempo é hoje. Nós sabemos que existe um propósito para cada um de nós. Cada um dos teus filhos que estão aqui, estamos colocando as nossas vidas diante de você. Nós sabemos que por nós somos incapazes de dar um passo sequer, um passo. Mas também nós sabemos que existe algo a ser feito para o seu reino. E o que nós queremos agora, o que nós queremos nessa noite, é apresentar as nossas vidas diante de você para te dizer: olha, a minha vida está na sua presença e à sua disposição. Os passos a serem dados não serão os meus passos, mas serão os passos de Jesus. As palavras ditas não serão da minha boca, mas serão sob a orientação do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu quero te apresentar a vida de cada um desses teus filhos, papai, que estamos aqui nessa noite. E eu quero te dizer que existe pecado em nós, sim, mas eu quero te dizer que nós sabemos que somos cheios do Espírito Santo. Eu quero te dizer que nós somos humanos e apenas humanos, mas nós sabemos que em Ti todas as coisas podem ser feitas. Eu quero te dizer que nós sabemos que o pecado que um dia nós cometemos nos separava, mas que aquela luz que você em nós, por menor que fosse a porção, foi suficiente para tirar de nós a escuridão. E que hoje, a minha vida, a vida dos meus irmãos, postas na Tua presença, disponíveis, permitem que a Sua imagem seja refletida, que a Tua glória resplandeça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que ministérios estão sendo entregues e que ministérios estão sendo restaurados nessa noite. Nós sabemos que alianças estão sendo refeitas. Nós sabemos que aquilo que aconteceu no passado está sendo restituído, que aquela separação está sendo ligada por uma ponte, a ponte do arrependimento, a ponte da disponibilidade. Vidas estão se disponibilizando ao Senhor nessa noite. Vidas estão se apresentando ao Senhor e dizendo que a partir de hoje, aquela obra que precisa ser feita através da minha vida, ela vai ser feita. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. De lugar, eu sou tua casa.
encerrada. E vamos agora nos alimentar a nossa carne. Mas eu quero te pedir mais uma coisa: que cada vez que você orar, cada vez que você apresentar a sua vida diante de Deus, cada vez que você pensar naquilo que Deus pode fazer através da sua vida, que nós nos lembremos daqueles que estão alheios à vontade de Deus e que talvez estejam lutando para se afastar, em vez de se permitir serem atraídos por ela. Amém? Que nós possamos orar por aquelas vidas que não têm o pão na mesa, por aquelas vidas que principalmente não têm o pão da vida, o pão da vida. Amém? Aleluia, glória a Deus.